Na tela branca ao centro, o título em braille e em letras pretas pisca: Um novo olhar. Olá, eu sou Juliana Meleiro, regente e preparadora vocal de coros infantis do estado de São Paulo. Hoje faremos a segunda aula da série de vídeos sobre a construção da sonoridade coral infantil, uma série do projeto Um Novo Olhar, uma parceria entre Funarte e o FRJ. Estou em frente a uma parede branca. Do meu lado direito há um armário marrom claro e deste mesmo lado, ao fundo, uma tomada. Durante a aula, eu me sentarei à frente deste mesmo cenário. Estou vestindo uma camisa de manga longa com estampas geométricas nas cores amarela, azul escuro, lilás e branco. Também visto calça preta. Tenho 30 anos, estatura baixa, minha pele é branca, meus cabelos são lisos e castanhos e meus olhos também são castanhos. Na aula passada, falamos sobre o preparo vocal, sua importância e como podemos estruturá-lo. Também falamos sobre a ideia de desenvolver primeiro um som básico e, em seguida, construir sonoridades específicas com base em um estudo minucioso do repertório. Hoje vamos falar sobre características das vozes infantis e do preparo vocal de coros de crianças. Vamos lá? Finalizamos a aula passada com uma pergunta. Será que é possível desenvolver sonoridades específicas para cada peça que um coro infantil interpreta? Para isso, devemos levar em consideração recursos estéticos, expressivos e vocais que o coro deve fazer em cada peça. Será que é possível fazer isso com coro infantil? E ainda, será que funciona seguir aquele roteiro de preparo vocal que tinha alongamentos, exercícios de postura e respiração, vocalizes para aquecimento vocal e vocalizes para desenvolvimento técnico vocal específico? Será que isso dá certo com crianças? Sim, em primeiro lugar, temos que acreditar que as crianças são capazes e artísticas. Temos que parar de banalizar a prática coral infantil e achar que um coro infantil só tem que ser fofo, porque crianças são fofas. Não, através de boas instruções vocais e pedagógicas, um ótimo trabalho pode ser desenvolvido. Para isso, é preciso conhecer e respeitar a aprendizagem e o desenvolvimento vocal destas crianças. É preciso também ter consciência das expectativas que podemos ter com o trabalho com crianças. É claro que um coro de 20 adultos soará muito mais volumoso do que um coro de 20 crianças. As características vocais de um adulto são diferentes das características vocais de crianças. Um adulto aprende diferente de uma criança e quem for trabalhar com a faixa etária infanto-juvenil tem que ter esta noção e estes conhecimentos sobre a aprendizagem e sobre a voz desta faixa etária. Por tudo isso, é bastante importante que o regente tenha consciência de sua responsabilidade enquanto formador, enquanto pedagogo vocal. Ele precisa ter total domínio de sua própria voz para que possa ensinar seu coro a cantar. Ele também precisa saber muito bem as características das vozes da faixa etária que trabalha e como desenvolver essas potencialidades. Vamos falar um pouco sobre características das vozes infantis. Geralmente, elas são médio-agudas e até a puberdade, onde começa a acontecer a muda vocal, meninos e meninas têm vozes bastante semelhantes. Se vocês fecharem os olhos e ouvirem uma criança cantando, dificilmente vocês saberão se é um menino ou uma menina. Em um coro infantil, os naipes costumam ser mistos, tanto com meninos quanto com meninas. E a classificação vocal, ela pode ser feita através do timbre, da extensão e tessitura e também do desenvolvimento vocal de cada criança.
São muitas especificidades e a gente tem que analisar caso a caso. De toda forma, eu gostaria de apresentar para vocês alguns parâmetros de tessitura, extensão e registros vocais de crianças. São estudos de diversos países e é uma compilação de vários deles que estão na minha tese. Vou falar um parâmetro básico, mas não quer dizer que seu coro não tem a mesma extensão, a mesma tessitura, os mesmos registros, que você está desenvolvendo um trabalho incorreto. É só um parâmetro, ok? A extensão vocal abarca da nota mais grave até a nota mais aguda que uma pessoa pode cantar. Não necessariamente essas notas tão graves ou tão agudas serão utilizadas no repertório. Dentre essas notas, existe uma região em que as pessoas cantam com maior conforto e que a voz possui suas maiores potencialidades. A essa região damos o nome de tessitura. Cada pessoa, de acordo com as suas características vocais, com a sua classificação vocal e a sua idade, muitas vezes no caso até das crianças, cada pessoa possui 3 registros vocais: grave, médio e agudo. Com base em todos aqueles estudos que comentei, vamos ver o que eles consideram de tessitura, extensão e registros de vozes infantis. Vamos tomar como base o Dó central e vamos chamá-lo de Dó 3. Pensando assim, podemos dizer que a tessitura vocal infantil, a região de maior conforto e potencialidade, ela está de Si bemol 2 até Ré 4. Podemos dizer que a extensão vocal infantil vai de Sol 2 até Sol 4. Lembrando que algumas crianças podem cantar ainda mais agudo ou até mesmo mais grave do que o que está escrito aqui, ok? Podemos dizer que o registro agudo ou médio agudo está entre Lá 3 e Sol 4. Podemos dizer que o registro médio, médio grave ou médio agudo, está entre Dó 3, o Dó central do piano, e Dó 4. E podemos dizer que o registro grave, de médio para grave, vai de Sol 2 a Mi bemol 3. Conhecendo bem todos estes parâmetros vocais, podemos desenvolver um trabalho mais consistente. Podemos saber quais tonalidades devemos começar vocalizes e até mesmo escolher o repertório com base nestes parâmetros. Vamos continuar a discussão sobre a pedagogia vocal infantil. Para trabalhar com crianças, devemos contar com alguns recursos de aprendizagem, para que o canto fique menos subjetivo, mais concreto e efetivo. Também devemos ter como aliada a ludicidade, abordagens lúdicas em nosso ensino coral. E também devemos pensar em repetições criativas, para que os vocalizes não sejam feitos de forma igual e sejam cansativos e enfadonhos. Dentre os recursos de aprendizagem, gosto bastante do conceito de âncoras de aprendizagem do maestro americano Henry Leck. Ele fala que existem 3 tipos de âncoras de aprendizagem. As âncoras auditivas, que podem ser instruções faladas e cantadas, imitações de modelos vocais. Estes modelos podem ser o regente, os cantores, convidados, gravações. Pode ser a contação de histórias, a declamação de poesias. Também existem as âncoras visuais, que podem ser objetos, brinquedos, fantoches, tecidos, imagens, cartazes, cores, a própria partitura e o gestual de regência. E também âncoras sinestésicas, que podem ser físicas ou de movimento, como a manipulação e sensibilização de partes do corpo, gestos, movimentações, deslocamentos espaciais,
danças, encenações do cotidiano infantil. Além dessas âncoras, também podemos usar como recursos para o ensino de canto metáforas, jogos, brincadeiras, improvisos, composições e tudo mais que a criatividade permitir. Durante as nossas aulas, vou trazer alguns destes exemplos destas âncoras e recursos de aprendizagem para que fique mais claro como podemos conduzir um trabalho de preparo vocal e de construção de sonoridade coral com crianças. Bem, esta foi nossa segunda aula. Espero que tenha sido proveitosa. Na próxima aula, vamos falar e praticar alongamentos e exercícios de postura e respiração. Eu espero você. Obrigada e até lá!